Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Autismo Cast, Autismo Mogi das Cruzes. Estamos aqui para falar sobre tudo que se refere à pessoa autista. Meu nome é Marcela, estou aqui com a Fátima, a Tatiane, e hoje estamos recebendo uma super convidada, a Fabiola Prince, e eu já vou começar, Fabiola, pedindo para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória. Tá bom. Obrigada pelo convite. Eu amo vocês. Tudo que ela é vocês nossa fizerem, amiga. eu vou estar junto com vocês sempre, para sempre. Bom, eu sou Fabiola Prince, eu sou advogada. A minha especialidade é direito da pessoa com deficiência e inclusão. Atuo mais no direito da saúde, direito à educação, previdenciário. Eu sou mãe de um adolescente autista, o Lucas, que hoje está com 17 anos. Uau! Conta pra gente, Fabiola, você como advogada, como mobilizadora dessa causa, quais são os principais direitos da pessoa autista? Tá. A gente tem uma lei específica para autistas, né, que é a Lei 12.764, de 2012. Foi uma lei que foi encabeçada por uma mãe. Eu gosto sempre de falar isso para que a sociedade veja o tamanho do seu poder. E eu entendo que o principal dispositivo que veio nessa lei foi o autista, ele passou a ser considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E aí isso significa que abarca todos os direitos que estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, é uma lei que é muito mais abrangente. A gente fala até que é a cartilha, né, da pessoa com deficiência. E aí a gente tem, óbvio, que além de todos os direitos que todas as pessoas têm, a gente tem o direito ao acesso integral à saúde, o direito à educação, né, em todos os níveis de aprendizado. Então, vai desde ali dos anos iniciais até o ensino superior, com todas as adaptações necessárias para que esse aluno atinja o seu máximo potencial. A gente tem vaga preferencial de estacionamento, preferência na fila, né, de atendimento, prioridade na restituição de imposto de renda. Então, não tem nenhum abatimento do imposto de renda, mas a gente tem uma prioridade no recebimento da restituição. Redução de carga horária para servidor público, né? Tanto aquele que é pessoa com deficiência, quanto para pessoas que são responsáveis por pessoa com deficiência e tantos outros. Fá, você falou de vários direitos aí, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, a gente não vê as pessoas gozando de todos esses direitos. E para que isso aconteça, eles têm mesmo que procurar um advogado, eles têm mesmo que entrar na justiça para conseguir fazer valer o direito delas. É totalmente necessário ou não? Quais direitos praticamente automáticos? Eles já conseguem usufruir? Todos deveriam ser, né? Porque assim, se está estabelecido em lei, tem que ser cumprido, né? Agora, o que facilita é conhecer os caminhos. Então, você saber o que está ali na lei. A lei do autista não é uma lei difícil, é uma lei que qualquer pessoa, não precisa ser advogado, qualquer pessoa que pegue ali, ela consegue entender, ela é clara. Ai, meu Deus, desculpa, é o alarme. Para acordar. Ele corta depois. Desculpa, cortei aqui. É uma lei que não é difícil. É uma lei que não é difícil. Então, assim, a família se apropriar desse conhecimento e buscar informação dos caminhos que ela percorre até ela conseguir ter a efetividade dele. Então, por exemplo, a gente consegue fazer muitas coisas administrativamente para ter acesso ao acompanhante especializado, né, que é o profissional que acompanha o autista dentro da sala de aula. O que ela precisa ter?
Isso não está escrito na lei. Então, ela saber desses caminhos é importante também, ela ter essas orientações, né? Então, tem que ter um laudo médico que fale da necessidade, do porquê, quais são as dificuldades que esse aluno tem, porque a lei fala em comprovada necessidade. Então, a gente, infelizmente, precisa ter esse documento que comprove essa necessidade, né? Precisa estar lá escrito pelo médico. Se tiver o relatório de um psicólogo ou de um psicopedagogo que faz o acompanhamento, que faz as orientações, também é importante. Fazer o requerimento por escrito, em 2 vias, protocolar na escola, né? Então, uma vai ficar na escola, a outra escola vai ter que carimbar, assinar e datar, para que essa família tenha ali o comprovante de que essa solicitação foi feita uma provocação administrativa, né? E aí, passou o tempo, não teve resposta, faz uma denúncia na Secretaria de Educação, se for uma escola que está vinculada à Secretaria Municipal de Educação, que é a Educação Infantil e Fundamental 1. Se for Fundamental 2 e Ensino Médio, é a Diretoria de Ensino. Se for uma universidade, é o MEC. Então, é importante você saber esses caminhos, porque você pode ir fazendo. Se for uma escola particular, você pode ir no PROCON também, né? Então, buscar esses caminhos administrativos primeiro, muitas vezes as famílias conseguem uma efetividade, né? E aí, esgotei a via administrativa, não consegui, aí eu tenho que buscar a salvaguarda do judiciário. Entendi. Quando você falou dos direitos da educação, você falou de forma mais geral, mas pensando naquela pessoa, naquela mãe, naquele familiar que não entende de fato, que acabou de receber o diagnóstico e o filho já está matriculado ou ainda vai matricular, como você definiria no dia a dia esses direitos? Porque às vezes essa família não tem como levar ou precisa que algum amigo leve ou pegue ônibus. Na rotina escolar, o que você poderia informar para essas famílias, que também é um direito e que muitas vezes é desconhecido até pela própria escola? Ou a escola não tem essa proatividade de informar, olha, você tem esse direito. Então, ele vai desde o direito ao acesso, que é a matrícula. Então, assim, escola pública, ela não pode nunca negar vaga. Se não tiver na escola mais próxima, tem que ser na próxima mais próxima, né? Então, não pode não ter vaga. Tem que dar um jeito e tem que colocar em alguma escola. No caso do autista, só para cortar um pouquinho, mesmo ele sendo autista, tem uma dificuldade de locomoção às vezes, não tem necessariamente, ele não tem essa prioridade de ser a mais próxima. Pode ser a mais próxima. Ele tem a prioridade, mas se não tiver vaga naquele momento, não der para matricular mais alunos naquela escola, tem que ser na próxima. Não dá para matricular obrigatoriamente Não dá, naquela. dá, não. dá. Porque não tem vaga, é uma escola que já tem 30, 40 alunos dentro da sala, né? E assim, o que eu digo é um número geral de alunos. Então, não é porque já tem um aluno, já tem um autista na sala, tá? Não é o número de autistas dentro da sala, é o número de alunos dentro da sala, tá? E existe essa cota de Não. número? Não pode existir, Não. na verdade, né, Fabiola? Então, Não tem. Mas assim, eu entendo que a gente tem que ter ali uma razoabilidade, né? Para não sobrecarregar o professor titular da sala, para eles não fazer um montinho de autistas e falar assim, vou colocar 10 autistas aqui na mesma sala e eles ficam aqui, nesse cantinho, colocam um professor segrega, ali. né? Exatamente. Então, assim, não tem limite, mas é óbvio que a gente precisa ter de um bom senso, né? Isso. O acesso, né? Então, a matrícula, escola particular. Se tiver vaga, tem que ter vaga para todos, independente do diagnóstico, né? Então, eu não posso escolher o aluno que eu vou matricular. Eu tenho uma vaga, eu vou matricular um aluno, independente do diagnóstico. Agora, eu preenchi a minha vaga, eu não tenho vaga para ninguém. Então, ok, não ter vaga para o autista também, tá? Então, a escola que tem vaga é vedado a negativa de matrícula. As adaptações necessárias... O meio de locomoção até a o escola. transporte também precisa ter uma justificativa,
né? Se ela for Pra uma alguns moradora casos- aqui de Mogi das Cruzes, qual é o caminho para solicitar esse transporte? E se há algum pré-requisito? Então, se tiver fora ali do que a lei fala, que é a questão da quilometragem e tal, num aspecto geral, precisa ter o laudo médico que comprove a dificuldade de locomoção daquela pessoa, né? Então, assim, por que que ela não consegue, por que que ela precisa do transporte? Porque ela tem sensibilidade com relação ao transporte público, né? Ela não consegue entrar no ônibus, tem muita gente, causa crise, ela já chega estressada na escola. Então, tudo isso tem que ser justificado através do relatório médico. E aí ela apresenta esse relatório com uma solicitação por escrito, da forma que eu falei, sempre em 2 vias, não precisa ter formalidade, pode fazer ali à mão. O que você precisa é ter uma prova de que essa solicitação foi feita na escola. Então, ela faz na própria escola. Na própria ela escola. não precisa ir em nenhum órgão diferente. Não precisa. Ela faz a solicitação na própria escola. E aí ela pode fazer, passou o prazo, faça uma reclamação, uma solicitação na Secretaria de Educação, na ouvidoria da Secretaria de Educação, na ouvidoria do próprio município, na ouvidoria geral do município. E é importante que a gente faça essas... Eu digo reclamação, mas que pontue que isso está acontecendo, para que esses acontecimentos eles se tornem estatísticas e o poder público ele crie políticas públicas eficazes, né? Então, quando a gente não tem dados, aquilo é como se não existisse, né? Eu tive uma reunião com um promotor uma vez e eu estava questionando com ele, a gente estava tendo um número de negativa de matrícula em escola particular muito grande. E eu comentei esse assunto com ele. Aí ele falou, mas isso não chega aqui para mim. Como que eu vou tomar uma atitude se eu não tenho conhecimento desse fato? Né? Então, é importante que as pessoas façam as denúncias no Ministério Público. Enfim, se for alguma coisa mais grave, caberia até um boletim de ocorrência, né? Para que esses dados se tornem estatísticas e a gente consiga pensar em políticas públicas eficazes. Porque senão fica como se, tá tudo bem, tá tudo funcionando. Então, após o transporte, ali na sala de aula, quais são os direitos? Mais uma coisa que algumas pessoas podem não saber é a questão da alimentação. Então, o aluno que ele tem alguma restrição... A gente teve um caso que a gente conversou da aluna que não conseguia comer no refeitório. Ela não precisa comer no refeitório se ela passa mal com o cheiro da comida. É um absurdo a escola manter essa aluna dentro do refeitório, porque lá é o lugar que precisa ser feita a refeição, né? Então, o que é inclusão? É quando toda a estrutura da escola, ou de qualquer lugar, ela tá ali, ela foi preparada para aquela pessoa. Ela respeita, né? Então, assim, é importante... importante... Ainda que naquele momento não esteja... tudo adaptado, mas que haja um olhar, e a partir do olhar, então vamos juntos construir essa inclusão. Assim, óbvio que você não vai fazer um refeitório separado, mas a gente pode ter uma sala para que essa aluna faça a refeição dela e aos poucos a gente vá aproximando. Ainda que seja na sala da direção, na biblioteca. Exatamente. Precisa ter esse olhar. Então, criança que tem seletividade alimentar, o alimento que ela recebe na escola tem que ser adaptado de acordo com as necessidades dela. Eu conversei com um pai que está com essa dificuldade. O filho fica na escola sem comer porque a escola não deixa ele levar o alimento. E a nutricionista da escola é municipal, é público, não adaptou o cardápio ao menino e ele fica o período todo de escola sem se alimentar. Absurdo, isso não pode acontecer. Eu falei para ele abrir um boletim nenhum. de ocorrência. Falei, você tem que abrir um boletim de ocorrência. Então, os caminhos a ser percorridos são aqueles que eu falei. Pega a orientação da nutricionista ou do médico que acompanha, que fala dessa questão da seletividade, protocola na escola as orientações. Não teve, faz uma reclamação na ouvidoria, na Secretaria de Educação, não teve resultado, Ministério Público. Falando da vida prática, porque nós temos o movimento, né? Nós temos o instituto, nós temos um grupo
de 300 mães para cima, além das pessoas que frequentam as nossas reuniões. Então, a gente vê casos muito distintos. Então, você falou, pede para o médico um documento, uma carta dizendo que essa criança é seletiva. Só que pensando naquela mãe, que ela vai demorar no mínimo... Eu ia falar isso agora. No mínimo, eu quase tive que... Enfim, eu ia ter crise de riso com isso. Ela vai demorar no mínimo 1 ano, 6 meses. Estou exagerando, 6 meses para ter uma consulta com um neuropediatra. O que você faria, tanto como mãe e como profissional, como advogada, para orientar essa mãe? Então, é assim, a gente precisa pensar na segurança das duas partes, né? Então, eu preciso demonstrar e comprovar que essa criança, esse aluno, ele realmente tem essas restrições, ele tem essas necessidades, entendeu? Então, é importante que se tenha algum documento, alguma orientação para a escola com relação a isso, de um profissional. Um relato da mãe detalhado não é o suficiente. E o promotor não pode, com esse relato da mãe detalhado, no caso dessa seletividade, impor ou obrigar o município a conceder o médico. Não. Obrigar que o município... Sim. Sim, aí sim. Isso. Se ela teve acesso, então, por exemplo, exatamente, marcou a consulta para daqui a 1 ano. É um caso que é muito urgente. Isso. E aí a gente tem que pensar também na responsabilidade do que é municipal, do que é do Estado, né? E aí judicializar, mas o Ministério Público sabe, mas assim, demorou a ponto de ter um prejuízo, busca sempre a salvaguarda do judiciário. É isso que eu pensei. É importante. E para aquela mãe que não tem o recurso para, por exemplo, contratar um advogado, qual é o caminho? Aonde Ministério Público e Defensoria Pública. Tá. Na Defensoria Pública já aconteceu, eu acompanhei a mãe e precisava de um relatório para professor especializado e eles mesmos deram um documento falando para o município atender aquela solicitação. Aí o município atendeu com o relatório. Então, por isso que eu falei, sugeri no caso do médico. A Defensoria, ela tem até uma tramitação administrativa, às vezes, de não judicializar direto, o Ministério Público também. Então, ele faz a solicitação ou a orientação ou comunica, né, o poder público. E eles já resolvem. Aí, muitas vezes já resolve, sem precisar da judicialização, né? Mas os caminhos seriam esses. Tem alguns organização não governamental que também presta a assessoria jurídica gratuita. Então, também pode buscar esses recursos, né? Eu entendo que hoje em dia não ter o acesso financeiro para contratar um advogado não é mais uma barreira, entende? Porque a gente tem a Defensoria, a gente tem o Ministério Público que é atuante aqui na nossa cidade, e isso é importante também. É verdade. Né? E a gente tem essa terceira via que às vezes pode encontrar. E aproveitando, você falou sobre algumas instituições que oferecem esse trabalho, esse profissional, enfim, essa assessoria. Nos nossos cafés, que acontecem uma vez por mês, quase todos, né? Nós temos ali um profissional da área da saúde, da área do direito, do esporte. Então, eu incentivo essas famílias que não têm um plano de saúde, que não têm uma condição financeira para oferecer todo o atendimento que o autista precisa e merece, que essas pessoas se empoderem dessas informações que são totalmente gratuitas, porque ali ela vai descobrindo caminhos. O próprio Instituto, a gente já fez várias ações, né, pelo Instituto Ativar. A OAB também, ela é um braço, né, que pode fazer esse trabalho de orientação, então é importante que as pessoas saibam. A gente faz palestras lá, buscando sempre essa vida prática, né? Não só trazer ali a letra da lei, mas como as pessoas podem buscar, quais são os caminhos que ela precisa percorrer,
né, para que ela tenha esse suporte. Então, estávamos falando da escola, dos direitos ali, da sala de aula. O que a gente costuma ver com muita frequência é que esse professor, ele tem ali 30 alunos e, de repente, tem 2 alunos com deficiência, às vezes até outras questões. Em que momento, em que cenário que essa família deve buscar esse direito, como você falou no início, do acompanhante especializado? É assim, a gente sabe que o autismo ele se apresenta de maneira diferente para cada pessoa, né? Então, a gente vai ter autista que não precisa desse profissional, que ele vai conseguir ali ter autonomia. Ele pode ter alguma dificuldade, mas ainda assim ele vai ter autonomia, né? O professor titular da sala, ele consegue ali resolver. Eu vou até abrir um parêntese e contar rapidinho a minha experiência. Tá. O meu filho, desde um pouquinho antes do primeiro ano, ele era um aluno da rede municipal e nós entramos com ação judicial para que ele tivesse esse profissional. Ele teve esse profissional até o 9º ano. E agora, no primeiro ano, ele está mais maduro, nós estamos numa outra realidade. Enfim, até agora, ele está conseguindo não ter esse profissional. Porque a escola adotou, eu percebi, a escola não me falou isso exatamente, mas eu percebi que a escola pediu ajuda de amigos, de alunos. Isso é maravilhoso. Eu fui uma aluna que, em alguns momentos, eu precisava de ajuda de outras colegas. Então, existe recursos, existe caminhos que não seja só o acompanhante, mas é como você falou, naquele momento. Depende da necessidade do aluno. Ele precisa ser reavaliado de tempos em tempos. O Lucas também, ele passou por várias fases. Ele passou por uma fase que ele precisava de um acompanhante terapêutico, porque as questões dele eram comportamentais. Depois ele passou por um período sem ninguém. Ele ficou vários anos, acho que o 4º, 5º e o 6º ano ele não tinha nenhum tipo de ajuda profissional na escola. Era assim, os alunos iam ajudando. No 7º ano, a demanda aumentou. Ele começou a ter muita dificuldade pedagógica. Então, ele teve ali o acompanhante especializado, que é um profissional mais voltado para a questão educacional. Mas ele também tem que saber lidar com as especificidades do autismo, né? Mas ele não vai trabalhar o que um psicólogo trabalha, né? Enfim, e aí ele teve esse suporte desse profissional durante mais alguns anos. E aí, na adolescência, agora ele está com muita dificuldade de se relacionar, de se manter numa conversa, né? De sustentar ali uma conversa há mais tempo. Então, a gente voltou para o profissional da saúde, entendeu? Então, é uma psicóloga que acompanha ele na escola. Então, depende muito do momento que o aluno está. E né? Qual o caminho para essa mãe ter acesso a esse profissional? Essa mãe, o aluno, então, no caso. Esse é o primeiro ponto, né? A lei, ela fala quando comprovada a necessidade. Então, precisa comprovar que esse aluno, ele precisa ter um profissional ali com ele. Quem diz para essa mãe, para essa família, para essa escola que ele tem a necessidade? Deveria ser a escola. Mas normalmente não é, infelizmente, o que acontece. Porque, assim, a escola, ela tem que conseguir fazer um mapeamento ali do que acontece na sala de aula. Inclusive, não me deixa me perder depois para voltar nisso, né? Mas, por exemplo, essas mudanças que estão tendo nas escolas estaduais, a orientação é que a própria escola, ela tem autonomia para dizer quais alunos vão compartilhar o profissional, né? Então, eu também entendo que esse profissional, em alguns casos, ele pode ser compartilhado. Mas o aluno, ele tem que ter o mesmo perfil e não nível de
de desenvolvimento, né? Nível de suporte. Então, assim, eu vou pegar um autista nível 2 e vou colocar ali Tudo 3 junto, nível 2. Não. Sem entender a necessidade, porque é muito diferente. Muito particular. Então, eles precisam ter ali o mesmo perfil. E a escola, ela tem que estar preparada para ter esse olhar, para fazer essa análise. E o desafio é que a escola não está. A escola não está... A escola não está preparada. Ninguém recebeu orientação, né? Sobre como ia ser essas mudanças. Então, fica todo mundo perdido e isso causa uma insegurança muito grande, né, nas famílias. A escola precisa se capacitar também, né? Muito. Inclusive, coordenadores, diretores, todo o corpo de funcionários ali, de servidores, se for público da escola. Mas como que era mesmo a pergunta? Quem vai dizer que esse aluno precisa? Mas assim, hoje, para se conseguir, para se fazer o requerimento desse profissional, precisa ter um laudo médico que ateste essa necessidade e que explique o porquê dessa necessidade. Se for um caso de aluno que precise desse acompanhamento com exclusividade, ele precisa explicar também. Laudo médico não é laudo terapêutico, não é o psicólogo e nem que faz médico, isso. É médico, é um neurologista na verdade, ou um psiquiatra. Pra gente tecnicamente, né? Qual clínico, é a especialidade? Acredito que não. Então, não precisa ser necessariamente um neurologista. Precisa ser médico. Precisa ser médico, mas assim, é óbvio que não vai ser um ortopedista. Um clínico geral. Não, sim, mas como né? você falou que tem que ser detalhado. Mas assim, um é pediatra, dependendo da idade, um pediatra pode fazer. Um pediatra, né? então. Que faz um acompanhamento. Um Porque neurologista fica um pode acesso fazer, melhor, um neurologista psiquiatra. É muito mais difícil Sim. acesso do que um pediatra. Até porque tem poucos, né? Sim. O desafio é encontrar um pediatra que tenha esse olhar. Né? Logo que eu tive o diagnóstico do meu filho, a médica que me orientou, que, enfim, ela tem pós-doc em desenvolvimento infantil, é uma médica espetacular. Ela não é neurologista, ela é uma médica especialista em desenvolvimento infantil. E super me orientou, e super tem um olhar que consegue ali captar. Fazer esse relatório. Exatamente. Então, assim, depende muito da habilidade desse médico ali, né? De ter o conhecimento sobre o TEA. Maravilha. Mas precisa ser médico. E assim, na verdade, o nome correto não é laudo médico, é relatório médico. A gente fala laudo para simplificar, porque todo mundo fala laudo, né? Mas o nome correto é um relatório. Quem dá laudo é perito. Então, o médico, ele faz um relatório. É um relatório médico. Para tudo, então. É um relatório. E, assim, óbvio que se tiver acompanhamento com psicólogo, com pedagogo, e tiver o relatório deles, é importante que venha também acompanhado disso, né? Mas o que tem que ter é o do médico. Indispensável. Eu quero fazer uma pergunta que, embora você não seja exatamente profissional da área da educação, você é mãe, você é advogada, você vive com uma comunidade, você faz parte da OAB, da Comissão dos Direitos do Autista. Como você enxerga essa questão da educação especializada, personalizada? Em que momentos você acha necessário? Você acha que isso é necessário, é saudável? Como fazer essa transição? É muito necessário que se tenha esse olhar, porque tem alguns alunos que eles não conseguem frequentar o ambiente escolar. E aquilo para ele uma palavra rápida. Aproveitando o seu olhar de mãe e também de advogada, fale que isso não é exclusão. Não, de jeito nenhum. Isso é preparar. Vamos lá, a gente não vai fazer uma escola para colocar todos os autistas ali. Isso não pode acontecer. Mas o que tem que acontecer é fazer um trabalho personalizado, trabalhando todas as dificuldades e a potencializar as habilidades que aquele aluno tem para que ele seja preparado para retornar para a escola. É isso. O objetivo sempre vai ser a escola regular, né? A lei fala que o aluno com deficiência,
ele vai estar preferencialmente matriculado na rede regular de ensino. Então, e isso é muito rico para todo mundo. Então tem esse detalhe, Preferencialmente, não obrigatoriamente, né? Então é importante entender que vai um trabalho de reabilitação. Então vai identificar ali os pontos do aluno, vai trabalhar e vai ficar fazendo essa transição. Ele não precisa necessariamente ser retirado dessa escola. Ele pode frequentar uma escola personalizada por alguns dias e 1 ou 2 dias na semana e continuar na rede regular, né? Dependendo da necessidade dele. Então, o ambiente escolar ele tem que ser aversivo para a criança. A gente tem uma evasão escolar de alunos autistas, né, que não consegue estar ali naquele ambiente, seja por causa de barulho, muita informação, muita gente. Então precisa trabalhar isso para que ele gradativamente volte para a rede regular. Excelente. A gente tem essa experiência de perto, esses casos de sucesso que tiveram essa oportunidade de estar na educação especializada e ao mesmo tempo na escola regular, e depois de um tempo ele não precisou mais, como por exemplo os alunos da Clínica Escola de Itaboraí, da Clínica Escola de Tanguá, que são municípios do Rio de Janeiro, e que é um trabalho muito necessário, como você falou, e que faz toda a diferença na trajetória escolar. Porque, realmente, se a gente tem um dos países que mais tem evasão escolar de alunos típicos, quanto mais de alunos atípicos. E, assim, isso a gente não vê de acordo com a dificuldade pedagógica dele. Então, assim, esse aluno ele não está aprendendo. Vamos levar ele para uma educação personalizada. Não é isso. Ele não está. Ele vai para a escola, para ele estar ok para a escola, mas ele não está aprendendo, ele não está aprendendo por algum motivo. Então, vamos identificar qual é o motivo, qual é a forma dele aprender, quais são os caminhos, o que está acontecendo pedagogicamente aqui. Ao meu ver, né, a parte da educação personalizada, ela tem que ser para o aluno que ele não consegue frequentar. Diferente do que tem dificuldades pedagógicas. Exatamente. Não é esse o foco. Não é esse o foco. O foco é trabalhar essas dificuldades que ele tem para que ele seja inserido ali na rede regular de novo. Até porque quem tem dificuldades pedagógicas tem outros recursos. Tem a sala de AEE, mas nós estamos falando de um aluno que quando pega o uniforme, ele já começa a entrar em crise. E isso não são casos isolados. Não são casos isolados. Exatamente. Não é a maioria, mas também não são casos isolados. E a gente precisa ter um olhar para esses alunos, né? Eu gosto de falar que, assim, quando a gente aprende alguma coisa, novas sinapses nascem, né, no nosso cérebro. Então, isso é muito importante. Às vezes você fala assim, mas para que ele vai aprender matemática? Ele não vai nem usar. Mas é importante que ele aprenda aquilo, né? A matemática, ela é importante para você aprender a resolver problemas na tua vida, né? Então, tudo que você aprende na escola, não só nessa questão pedagógica, ela reflete também na nossa vida. No né? cotidiano. No cotidiano. Né? A gente está caminhando para o final. Eu quero fazer uma pergunta última para a Fabiola, meio para puxar a sardinha dela. Você acha que você sendo mãe atípica, mãe do Lucas, que é autista, te dá uma facilidade melhor de defender os direitos do autista e por quê? Com certeza. Porque é a minha realidade. A mesma dificuldade que toda mãe de autista enfrenta, eu enfrento também. Não é porque eu sou advogada que eu não enfrento. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer a inclusão do meu filho na escola. Né, de fazer as adaptações que ele precisa. Teve uma época que eu fazia adaptação das atividades dele, porque não era feito pela escola. Então, os desafios são os mesmos que eu enfrento. Né? Dificuldade de encontrar profissional para prestar o atendimento ali da forma correta.
né, da forma com que tem que ser feito. Agora que ele é adolescente, a dificuldade de encontrar um profissional para trabalhar com adolescente. Então, assim, são os mesmos desafios que eu enfrento. É muito legal essa sua fala, porque há uma segregação, uma exclusão dentro do nosso meio. Sim. A gente que ensina tanto sobre empatia, sobre inclusão, muitas vezes não pratica umas com as outras. Porque eu ouço casos assim, mas você não vive o autismo, porque você tem carro para levar o seu filho na terapia, porque você tem o plano de saúde, ou porque você tem o cônjuge, e é cruel. Com certeza. Porque sim, algumas pessoas têm mais facilidades que as outras, mas o quadro, o desafio, o diagnóstico, o transtorno é o mesmo. E não é porque é nível 1 que é fácil. Não mesmo. Quem fala isso está equivocado, não conhece o autismo. Porque muitas vezes os perigos de um autista nível de suporte 1 são até maiores que o nível de suporte 3. Porque o nível de suporte 1, ele quer estar na sociedade, ele quer ter amigo, ele quer ter namorada, ele quer frequentar ambientes que outros adolescentes frequentam e ele não é aceito. Exatamente. Diferente, muitas vezes, do nível de suporte 3, que ele não tem interesse, que ele não se importa. Então, não importa quem é o seu autista. Os desafios, eles são gigantes. E o nosso olhar, ele deve ser empático com todos. E, na verdade, acho que quando a gente vive o autismo, a gente tem que ampliar essa régua da empatia. Que é uma coisa que a gente ama, é alguém com empatia, alguém que consegue entender o que você fala. E esse processo, ele pode ser iniciado na escola, por um movimento da própria escola, né? A escola, por exemplo, o que está acontecendo com o Cris. Quero te agradecer, Fabiola, Tati, minha companheira aqui de podcast. Estamos juntas aqui nessa missão. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e logo estaremos juntas novamente. Obrigada pelo convite e contem sempre comigo.